Tem um cachorro, filho da mãe, que ele não para de latir aqui. Então se você escutar um latido, por favor, ignore. Bem, gente, hoje eu vou falar sobre um livro que com certeza foi a minha melhor leitura de 2015. Esse livro, A Bruxa de Porto Belo, do Paulo Coelho. Esse livro aqui eu precisei de um bom tempo depois de ler ele para poder sair da ressaca, porque é um livro incrível, gente. Você precisa ler esse livro. Mas eu já vou logo avisando que quem não gosta muito daquela pegada esotérica, daquela pegada mais filosófica do Paulo Coelho, não vai gostar desse livro, então, porque ele é um livro que vai abranger umas coisas muito profundas da nossa vida. Essa minha edição aqui é aquela de capa dura, que o Submarino fez questão de amassar tudo. A jacket e o livro, ele é simples, tá vendo? É cinza, só tem o nome aqui do lado. Não tem nada demais não. Vamos ter aqui então a Athena, né, que é a protagonista do livro. Logo no começo do livro você já descobre que a Athena morreu. Isso não é spoiler e não tem como eu falar nada sobre esse livro sem falar isso. Então, logo no começo do livro ela é dada como morta, e o livro inteiro ele vai contar do ponto de vista de todas as pessoas que conheciam a Athena. O verdadeiro dela é Sherin Kellil. Então todo mundo que conhecia, que conversou com ela, que conviveu com ela, vai estar aqui contando a história dela. O livro inteiro, de uma sinopse assim que eu possa dar, mas digamos que o livro inteiro ele vai narrar a vida dela, desde que ela, do momento do nascimento até a morte dela, entendeu? E muita coisa que ela fez, que morreu, mas ela deixou um legado incrível para as pessoas que conviviam com ela. Essa mulher, a Athena, ela era uma cristã muito devota, então ela vivia na igreja. Ela era uma beata, isso que ela sempre teve essa vocação espiritual. Então ela mergulhava de cabeça nas crenças que ela seguia. Só que chega um determinado momento, ela casa, né, e ela tem um filho até. Só que ela acaba se separando do marido dela e ela pede o divórcio. Em uma determinada cena, ela tá na igreja, né? Todo mundo tá recebendo a hóstia, né? Que é a bênção de Deus lá. Todo mundo faz fila para receber a hóstia e ela entra na fila. E quando chega a vez dela de receber a hóstia, o padre não dá a hóstia para ela. E ela fica tipo com aquela cara, todo mundo fica olhando para ela, né? E aí ele fala... Depois conversamos. Depois que passou tudo aquilo, ela toda humilhada, porque foi humilhada na frente de todo mundo, né? Ela pergunta por que ela não recebeu a hóstia. E o padre acaba falando, posso dar a hóstia para quem é divorciado. Ela acha aquilo o cúmulo do absurdo, né? Ela fica... Como assim? Será que por causa de um papel de divórcio, um papel que não significa nada perante Deus, eu deixo de receber a bênção dele? Então ela fica, tipo, revoltada, e aí que chega uma cena que pra mim é o ápice do... Athena, então, sai da igreja amaldiçoando todo mundo que está ali. Essa cena, gente, que cena incrível, entendeu? A melhor cena do livro foi essa. Então, a partir daí que vai começar, então, a jornada espiritual dessa mulher, que vai ficar conhecida, então, mais tarde como a Bruxa de Porto Belo. O mais interessante desse livro não é por ela, não é pela Athena, pela protagonista. O mais interessante é o que ela aprende. Porque à medida que você vai... Puta, vou matar esse cachorro. Cacete. À medida que o livro vai se passando, você começa a aprender muita coisa com ela. Porque ela não é uma pessoa que consegue ficar parada em um lugar só. Então se ela está aprendendo uma coisa aqui, ela sente sede de conhecimento de outra coisa. Então ela vai para outra coisa. Tem até uma determinada cena que ela vai para o meio do deserto, né? E ela conhece um grande sábio ali que começa a ensinar um monte de coisa para ela. E é aí que ela vai se envolver na magia. Ela vai acabar descobrindo esse universo, né? E ela acaba então se envolvendo em coisas que você fica de boca aberta. Você começa a aprender junto com ela, né? Que é muito interessante. E vai chegar uma determinada parte do livro que você vai começar a pensar que a Athena é você, entendeu? Você vai se colocar no lugar dela. Você vai começar a analisar os altos e baixos da vida dela como se fossem você ali. É inevitável, você vai acabar sentindo isso uma hora ou outra. O Paulo Coelho ele tem uma característica, pelo menos dos livros que eu li até agora, que é que ele não descreve o personagem, ele não adentra no personagem, ele adentra no interior, né, do personagem, ou seja, nas questões filosóficas, de crenças e tal. Mas como o personagem não fala a cor do cabelo da Athena, não fala a aparência que ela tem fisicamente, não fala nada disso. Isso fica totalmente a critério do leitor, o que acaba envolvendo você uma hora ou outra a pensar que a Athena é você mesmo. É bem legal também o começo do livro, porque no começo do livro mostra um repórter, né, que ele tava indo para Transilvânia para fazer um documentário sobre o Drácula, só que ele queria desmistificar o mito do vampiro.
E em determinado momento lá alguém acaba falando pra ele, a lenda vai continuar, então é um trabalho inútil. E ele acaba vendo que fazer um documentário sobre o Drácula é realmente inútil. Só que aí nessa viagem dele ele acaba descobrindo essa mulher. Essa mulher de seios com o mamilo de fora aqui. Gente, o livro só tende a melhorar, entendeu? Você chega numa cena, não tem como superar isso. E mais um pouquinho pra frente você vê que supera. Uma cena aqui que eu preciso ler pra vocês. Não se preocupe porque não é spoiler. É só uma cena mesmo que acontece e não tem nada a ver com os personagens. Então podem ficar tranquilos porque não é spoiler, tá? Nessa cena a Athena acabou de sair, fugida da igreja, amaldiçoando todo mundo que tava ali. E o padre começa a se perguntar, né? Será que ela tinha razão? Será que só um pedaço de papel vai interferir mesmo na fé de alguém? E aí o padre começa a pensar o seguinte. Penso que ao sair da igreja, Athena pode ter encontrado Jesus. E chorando se atirou em seus braços, confusa, pedindo que lhe explicasse o porquê estava sendo obrigada a ficar do lado de fora só por causa de um papel assinado, uma coisa sem a menor importância no plano espiritual. E Jesus, olhando para Athena, possivelmente teria respondido, veja bem, filha, também estou do lado de fora. Há muito tempo eles não me deixam entrar ali. Você vê que pega bem assim no pé do cristianismo. Né? Uma coisa que faz várias alfinetadas, gente. Várias alfinetadas no cristianismo. Principalmente a parte que a Sharon começa a se envolver com a magia. E ela começa a ficar meio que conhecida na cidade de Porto Belo, que é onde ela tá. Né? E os jornais começam a falar sobre ela. Então tem várias alfinetadas. Mas não são alfinetadas tipo para provocar os cristãos. São alfinetadas para meio que abrir a mente deles. Né? Sobre certos assuntos da vida mesmo. Então não é aquela coisa que, nossa, isso daqui é um tapa na cara do cristianismo. Não. É uma coisa para você abrir a sua mente, entendeu? Por isso que é um livro totalmente inspirador, gente. É muito, muito bom. Vocês vão adorar a história dela. Por mais que você não goste dessas questões filosóficas, dessa coisa, sabe, da magia, de Deus. Por mais que você não goste disso, a história da Athena é muito interessante. Todas as viagens que ela faz, as pessoas que ela conhece, se torna tudo muito interessante, então você precisa conhecer essa história agora. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.